Muito bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma sessão científica aqui no Instituto Gonçalo Muniz, hoje, 4 de outubro de 2024. Hoje temos a satisfação muito grande de ter aqui uma palestrante que é prata da casa, que é Helena Mariana Pitangueira Teixeira. Essa palestra que nós estamos fazendo, como sempre, toda semana, é de forma híbrida. Então, temos um público presente aqui no auditório e temos também a transmissão dessa palestra via Zoom. Queria lembrar a todos que estão aqui no Zoom que mantenham suas câmeras desligadas e seus microfones desligados. E no final vocês são convidados a participar, especialmente via comentários no chat. E eventualmente a gente pode abrir para alguma pergunta, algum comentário mais específico. A Helena, que ela é pós-doutoranda aqui da Fiocruz Bahia, ela é colaboradora de pesquisa científica na CleanCor, em Angola, nos Estados Unidos. Ela é doutora e mestre em imunologia do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia. Ela fez o doutorado de sanduíche na Universidade do Colorado, também nos Estados Unidos, na área de medicina personalizada, com bolsa CAPS-Sprint. É bacharel em biotecnologia pela UFBA, com intercâmbio em biotecnologia forense no Fleming College, e estágio na Trent University, com hormônios vegetais, e bacharel em ciências biológicas pela UFBA. Ela fez iniciação científica em diversos laboratórios aqui da UFBA e da Fiocruz, e ela tem experiência em diversas áreas, incluindo epidemiologia genética, bioinformática, biotecnologia, imunologia e várias outras áreas. Eu queria agradecer bastante, Helena, por você ter aceito participar aqui da nossa sessão científica. Vou passar a palavra para você. Você tem cerca de 45 a 50 minutos, depois a gente abre para as perguntas no final. Muito obrigado. Olá, gente, bom dia. Como o doutor Ricardo me apresentou, eu sou Helena Teixeira, pós-doc sob a supervisão da doutora Patrícia Veras no LIFE, e hoje eu vou apresentar o meu projeto, que é a identificação de biomarcadores expressos por células mieloides relacionadas à forma grave da leishmaniose visceral. A epidemiologia da leishmaniose visceral, ela afeta mais de 12 milhões de pessoas no mundo, tendo em torno de 30 mil óbitos, mostrando aqui que o Brasil é um hotspot para a leishmaniose visceral, com uma alta incidência, assim como Índia e outros países na África. A LV ela também é uma forma mais grave e fatal da leishmaniose. Em torno de 95% dos casos não são tratados e poucos são relatados à OMS, em torno de 25 a 45% desses casos, com novos casos de 50 a 90 mil por ano. A leishmaniose visceral canina, ela apresenta alguns sintomas principais, como feridas no focinho, na orelha, a onychobacteriose, que é o aumento exacerbado do tamanho da unha, uma magreza também, o que leva, uma preocupação, principalmente porque os cães, ele é o principal reservatório urbano da leishmaniose visceral e é o principal reservatório para a transmissão do humano. Então, o flebótomo fêmea, faz o repasse sanguíneo e, com uma alta incidência desses cães contaminados, vai levar, também uma alta incidência em humanos com essa doença de alta fatalidade. Então, o que justifica meu projeto principal é essa questão do aumento da leishmaniose visceral, principalmente devido a um aumento da urbanização, a migração das populações rurais para a urbana e um desmatamento, liberando, assim, essa doença. O controle ineficaz do vetor e uma falta de vacina eficiente e além de tratamentos inadequados.
Então, com isso, o estudo sobre mecanismos que possam, né, vir compreender melhor a patogênese, principalmente em humanos, e poder contribuir com novas abordagens imunoterapêuticas é importante. E com isso, pretende-se, né, uma redução da transmissão, com principalmente um impacto positivo tanto na área social, econômica e ambiental também, possibilitando assim uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos e reduzindo custos, né, com tratamento e a hospitalização. Então, aqui eu fiz uma busca rápida na literatura sobre o perfil transcricional, né, da leishmaniose visceral, observando que diversos DEGs, né, genes diferencialmente expressos, eles apresentam essa diferença entre indivíduos infectados com a leishmaniose visceral em comparação com quem não tem, né? Principalmente uma expressão de citocinas do perfil pH1, pH2, pH17, marcadores de exaustão de células T e NK, e também genes relacionados ao retículo endoplasmático com o IRI1. Além de processos como autofagia, sinalização do FOX e mTOR, e também a apoptose. E outros fatores, né, relacionando hospedeiro e parasita, que estão envolvidos na capacidade da leishmania de ser resistente ou não à infecção pelos macrófagos, principalmente sobre a sinalização do MAP-K e PI3K-AKT. E outros mecanismos moleculares de interação parasita-hospedeiro, como a fagocitose, a transição de sinais, quinases e a via do NF-κB. Mas nenhum desses estudos eles levaram em conta a medula óssea, que é um dos órgãos, né, que mais são depositadas as leishmanias durante a leishmaniose visceral. Então, com isso, o nosso objetivo foi validar esses DEGs, esses genes diferencialmente expressos, e suas vias resultantes do RNA-seq de cães naturalmente infectados, né? Os cães eles foram divididos em suscetíveis e resistentes, infectados com leishmaniose infante. Então, eu vou apresentar, né, meus objetivos específicos, os resultados já alcançados e as nossas perspectivas para o próximo ano. Então, nós avaliamos um conjunto de 4 DEGs, que foram a EGR2, o FOS, a adenilatociclase e o TINAGLE, que foram identificados numa análise de bioinformática para biomarcadores dessa infecção. Então, aqui eu trago um resumo geral, né, desse projeto. Eu não iniciei, né, eu comecei a colaborar de um certo ponto. Então, esse projeto ele se origina na coorte de SOCA em 2021, com a colaboração da doutora Débora Fraga e Cláudia Brodsky, onde houve a coleta de em torno de 103 cães que foram acompanhados durante um longo tempo. Então, esses animais eles foram avaliados clinicamente, principalmente sobre o desfecho de serem resistentes ou suscetíveis à leishmaniose visceral, e diversos amostras, e foram feitos hemogramas, diagnósticos moleculares, mielograma, e foi coletada também a medula óssea. E a partir dessa amostra de medula óssea, a doutora Patrícia, juntamente com Bruna Leite, realizaram o RNA-seq, que é onde nasce o meu projeto, né? Então, foram realizados controles de qualidade desses dados genéticos, alinhamento, até a identificação dos principais DEGs. E a análise de enriquecimento e o machine learning. A partir do machine learning, nós estamos realizando a validação através do RT-qPCR, né, onde utilizamos tanto amostras desses próprios animais que serviram para o RNA-seq, quanto também novos animais do projeto Oblíqua, e pretendemos agora realizar uma nova coleta com cães suscetíveis para, principalmente, além da medula óssea, também avaliar o sangue periférico, que para biomarcadores é muito mais interessante
a gente tentar correlacionar esses dados da medula óssea com o sangue periférico. Além disso, nós também avaliamos o enriquecimento de via, onde observamos um aumento ou diminuição, né, das vias de migração celular e a via de reparo de queda dupla entre esses animais infectados e não infectados, onde também estamos no processo de validação. Então, como resultado, nós realizamos um machine learning em que os cães suscetíveis, resistentes e controles, né, foram observados 4 principais genes, onde é possível fazer essa segregação, né, desses grupos. Então, podemos observar que para os cães suscetíveis há uma maior expressão do EGR2, do FOS, do adenilato. Para os resistentes, aqui o EGR2 e o FOS, sem expressão do adenilato e do TNAGLE. E os cães sem infecção, há uma supressão desses 3 primeiros genes e a expressão do TNAGLE. Então, com isso, nós partimos para a parte de validação, a partir do RT-PCR, e observamos o FOS, que ele está principalmente ligado aqui na via onde os glicosil, fosfatidilinositose e LPS levam uma supressão da proteinase da proteína quinase C, levando assim uma supressão da via do NF-κB e uma redução do AP1. O AP1 é um fator de transcrição onde um dos seus das suas subunidades é o gene FOS, o que leva a uma redução do óxido nítrico, então impactando assim na defesa imunológica do hospedeiro. Então, a expressão desse FOS está associada a uma ativação de macrófagos e a ativação de uma resposta do perfil TH1, e macrófagos infectados com a leishmania expressam essa fração CFOS nuclear de forma reduzida. No entanto, nós obtivemos uma diferença no PCR, mas que vai de encontro ao que foi observado no RNA-seq. E observamos isso em todos os PCRs que realizamos, por isso que estamos propondo hoje uma nova coleta de novos animais, né? Que talvez a qualidade da amostra, o tempo que ela ficou guardada, a gente vai tentar repetir, e também utilizando um N maior, até porque a estatística ela ficou um pouco comprometida com um N baixo das amostras que nós tínhamos. Além do FOS, nós também temos o TNAG, que ele já foi identificado em outro RNA-seq de Spitia, né? Em baço de hamster infectados com L. donovani, onde onde houve uma redução da expressão, né? E esse gene está relacionado a uma resposta imune e uma resposta inflamatória. E o TNAGLE ele também é conhecido por estar envolvido na adesão celular e na organização da matriz extracelular e regulação da resposta imune. Então, no PCR ele teve uma maior expressão em relação ao suscetível, porém, no RNA-seq nós temos aqui uma maior expressão no controle. O EGR2 também ele está ligado principalmente à via do SOX1 e 2. Essa maior expressão dessa via leva a uma supressão de citocinas inflamatórias, como IL-12 e macrófagos e interferon gama nas células T, o que contribui para uma evasão imune. Além disso, o EGR2 ele também está relacionado com citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, e também a IL-10 produzida por IL-27. Então, no trabalho de doutora Cláudia e Manuela, mostraram uma... não posso, desculpa. Então, um aumento aqui das citocinas anti-inflamatórias.
E o último gene, que é o adenilato ciclase, que ele está relacionado também a essa ativação através da LPS com COX-2, PGE2, que leva a um aumento da proteína quinase A, aumentando esse AMP cíclico, que está relacionado à via do CREB, que está envolvido tanto na questão da migração, quanto no aumento da IL-10. Então, durante essa infecção da leishmania, né, esse AMP cíclico produzido, ele eleva os níveis, levando assim a um aumento da IL-10 e inibindo, né, funções microbicidas desse macrófago. Então, a gente observou aqui no trabalho de Manuela, em 2021, que os indivíduos com os animais com uma maior... após a infecção, eles têm uma maior... os mais suscetíveis, eles têm uma maior produção de IL-10, o que corrobora aqui com o nosso RNA-seq, que os suscetíveis, eles também têm uma maior expressão da adenilato, que vai levar a esse aumento da IL-10. E o nosso segundo objetivo específico foi avaliar quais dos DEGs eles compõem as vias de migração celular que vão funcionar como biomarcadores. E aí nós realizamos um ensaio de Transwell, onde o PBMC desses cães, eles foram expostos a um quimiotrator e foi avaliada a fluorescência de várias proteínas relacionadas, né, às vias de migração. E nós observamos, na verdade, um desbalanço dessas proteínas, onde chegamos à conclusão que a migração dessas células não está sendo eficiente. Então, tanto a família RAC quanto a RHO e o CD42, eles controlam essa extensão dos lamelipódios, né, para a região anterior dessa célula. Os suscetíveis, né, que está aqui em vermelho, alguns pontos algumas dessas proteínas estão mais expressas, outras menos expressas, mostrando assim uma deficiência nessa migração. E nós também estamos validando quais DEGs vão compor, né, essas vias relacionadas ao reparo do DNA como biomarcadores. Nós realizamos um ensaio de cometa neutro, né, onde nós avaliamos tanto os animais controle quanto os suscetíveis e resistentes. Porém, a técnica ela não é suficiente, ou não é sensível suficientemente. O que propomos agora é fazer uma citometria de fluxo, uma ELISA, para identificar a histona H2AX, que ela é um marcador de quebra dupla de DNA, para a gente ter um resultado mais sensível em relação a isso. Então, como conclusão, nós temos que os DEGs eles fornecem informações importantes sobre a resposta do hospedeiro à infecção da leishmania. O FOS, ele tem um componente do AP1, né, que é um fator de transcrição, que ele é atenuado durante essa infecção por leishmaniose. O TINAGLI, ele também está envolvido nessa questão da adesão celular, organização da matriz e resposta imune. E a migração celular, ela é crucial, principalmente na leishmaniose visceral, para realizar essa visceração, né? E também relacionada à questão do reparo e regeneração tecidual. E a via, né, da quebra dupla, onde os cães resistentes ele apresentam um maior reparo do que os suscetíveis, só que a gente precisa melhorar a sensibilidade da técnica para a gente conseguir validar esse resultado. Então, com isso, mais pesquisas são necessárias para entender esse papel dos genes que estão relacionados à infecção da leishmania e suas possíveis implicações, né, na progressão da doença e do tratamento. Então, como perspectivas, nós estamos realizando, na verdade, estamos na parte agora do SEUA, né, da submissão do SEUA,
para o recrutamento de novos cães, para a gente conseguir aumentar o N desse PCR e fazer os outros experimentos, para avaliar esse conjunto dos 4 DEGs, e também no sangue periférico, fazer a comparação da medula e do sangue periférico, a realização do Western blot para validar a expressão diferencial das proteínas, avaliar a modulação da expressão desses genes em células de linhagem macrofágicas caninas, a DH82, e avaliar a quebra da fita dupla de DNA através da expressão da H2AX, que é uma histona, que quando há uma quebra nesse DNA, há a fosforilação dessa histona. Então, como produção, nós temos um artigo publicado, uma revisão, e meu aluno Gustavo, ele ganhou o prêmio de melhor banner, né, no CEFAR, na 38ª semana de farmácia da UFBA, com a apresentação desses resultados também. E orientação de Milena, de Gustavo e de Sofia. Então, agradecer a doutora Patrícia Veras, Bruna Leite, Arthur, que participaram ativamente, Maria, desse projeto, e também a doutora Cláudia, Débora e Manuela, que possibilitaram a execução desse projeto. Obrigada. Obrigado, Helena. Está aberto aqui, essa câmera? Vamos abrir para inscrições, gente. O Luciano já se inscreveu ali. Queria primeiro agradecer, viu, Helena, a sua apresentação. Foi muito boa, muito didática, de um tema bastante relevante que você trouxe de uma forma bem tranquila, suave, que foi possível a gente poder aprender e entender. Calabric, você está inscrito já, enquanto Eugênia. Depois eu vou olhar também quem está no chat. Desculpe, é uma pergunta só técnica. No caso, o RNA total que você extraiu para fazer o RNA-seq foi o mesmo que você usou para o RT-qPCR? Ou foi extrações em momentos diferentes? Foram extrações... É porque esses foram diferentes. Alguns dos mesmos animais e outros de animais diferentes. Porque como esses animais, eles tinham, né, principalmente os suscetíveis, então, quando retornava para uma nova coleta, eles já tinham vindo a óbito. Então, para a gente conseguir o N, acabou recrutando novos animais. Eugênia. Obrigada, Helena, pela palestra, muito, muito boa mesmo. Eu fiquei indo, assim, você mostrou os seus dados de migração celular e mostrou a expressão de algumas moléculas ali. Você avaliou essas moléculas fosforiladas, imagino, por citometria ou... Não, a gente fez imunofluorescência. Ah, foi imunofluorescência, tá. É interessante também olhar a fosforilação, dá para ver por citometria, por imuno, não sei se dá para ver, mas talvez dê também. E assim, tem algumas, você olhou algumas proteínas que são importantes para a formação da adesão focal, né, e depois para a sinalização intracelular disso. E me parece... Tá bem, essa etapa. Tchau. Peraí, deixa eu resolver. E nada, gente. E aí me pareceu que tem uma historinha ali, assim, porque você tem um aumento de FAC nos suscetíveis e depois seria legal a gente olhar, né? Mas está com coisa ali. E depois tem uma diminuição de outras proteínas que estão mais relacionadas à sinalização mais interna, né? Ah, tá. Então, acho que vale a pena olhar. Você falou que talvez não tenha ainda o resultado ali na migração, se eu entendi bem assim, sua conclusão ali, mas eu acho que tem sim uma resposta biológica. Assim, não me lembro exatamente quem é a função de quem, mas uma delas pode até estar relacionada, acho que a FAC principalmente,
há uma diminuição da migração, né? Porque esse aumento, nem sempre a migração é só a ida, né? Tem a questão da adesão e depois o passo. Então, se a gente tem um aumento muito grande de proteínas que são importantes para a adesão, a migração fica comprometida também. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha na função dessas proteínas, pensar sobre isso e talvez olhar a fosforilação mesmo delas, né? Já que são a RO e a FA, que dá para olhar. Acho que fica interessante. Cláudia? Bom, parabéns, Helena. Eu já conheço o trabalho, né, das nossas sessões, mas só para a gente conseguir contextualizar e também um comentário, uma sugestão. Qual seria o significado também biológico, digamos assim, dessas 10? Né? Porque eu sei que você está analisando os biomarcadores, mas existe um significado biológico em termos, por exemplo, diminuição da migração, como a Eugênia muito bem colocou. Os macrófagos, então, infectados não sairiam da medula. Então, qual seria a consequência disso? Porque a gente sabe, por exemplo, pacientes com leishmaniose visceral, eles têm uma anemia profunda, né? Então, eu acho que seria importante essa relação, entendeu? Quer dizer, o aumento do dano de DNA e da falta de reparo em algumas células mieloides, principalmente quando a gente pensa em hematopoiese. Você tem algum comentário sobre isso? Não, a gente ainda não olhou para esse lado, mas eu acredito que o aumento tanto dessa queda quanto a destruição dessas células está diretamente ligados com essa questão da anemia, né? E a questão da migração também. Então, é um conjunto de fatores que vão levar a essa maior susceptibilidade, porque eu enxergo a susceptibilidade como vamos dizer, uma destruição maior ou uma maior dano naquela medula que está levando a esses sintomas e, consequentemente, os animais venham a óbito. Então, se a gente olhar o painel desses genes que foram diferencialmente expressos, eu acho que levam todos para esse caminho. Esse dano maior levando a essa maior susceptibilidade. Eu sei que uma boa parte desses trabalhos de hematopoiese já foi feito em camundongo, né, pela colaboradora, né, canadense, Krista. Então, agora, o hamster, Dr. Washington, também tem demonstrado que ele é um modelo bom, né, porque principalmente suscetibilidade. Então, pode ser que seja interessante você fazer já que, enfim, nós estamos usando basicamente biologia molecular na maior parte dos ensaios que você demonstrou. O problema do hamster é que você não tem marcadores para citometria ou para ELISA, mas seria interessante se a gente conseguisse infectar, né? Nem cão. Mas seria interessante. Achar esses de cão são difíceis. Então, pode ser que seja interessante você ver alguns estudos prévios, né? Eu acho que não existe na literatura isso em hamster, e ver o que acontece com isso, por exemplo, a migração. E algumas coisas de camundongo, eles cruzam com hamster. Então, pode ser que seja interessante fazer alguma coisa nesse sentido. É porque, na verdade, quando a gente fez esses ensaios de migração, a suspeita é que a gente encontrasse um aumento da migração, né? Porque se a doença é uma doença visceral que dissemina, é surpreendente que a célula não sai. Mas existe esse trabalho de Krista que mostra que a população que sai é a população que é uma população um pouco mais jovem, né? No sentido de diferenciação da medula, no modelo de camundongo, e que ela, com essas características, é essa que migra. Agora, a gente não, nesse ensaio, a gente não tem como, não foi possível, porque a quantidade que a gente obtém da medula óssea é relativamente pequena para separar a população que é essa população que seria a correspondente do que foi mostrado por Krista no modelo de camundongo, né? A quantidade de célula é menor, a gente não tem marcador, é uma série de limitações do modelo mesmo. Mas, enfim, esse é o dado, a gente tem que trabalhar com o dado e tentar entender esse mecanismo. Pode ser que agora, né, com a população maior de cânhamo de coleta, a gente trabalhando mais agora com susceptíveis, porque resistente não vai ser possível.
a gente tente mostrar, né, onde a gente tem a maior diferença dos grupos, o que é que está acontecendo de verdade em termos de mecanismo, né? Mas o que você imagina é que tivesse maior migração, né? Já que a doença dissemina. Mas, enfim, o dado é esse. Não, porque só para completar, pode ser que a maior migração seja no momento da picada, entendeu? Quer dizer, você tem que ver se. Então, a medula óssea é um dos órgãos para onde foi. Pode ser que se você fizer isso, sei lá, no baço, no fígado, também eles fiquem mais parados lá, entendeu? Talvez um modelo agudo, né? Aí fazer no hamster, no camundongo, um modelo agudo, a gente consiga ver essa migração, né? Mais perguntas, gente? Qualquer um pode perguntar, viu, pessoal? Podem ficar à vontade para levantar a mão e se inscrever, viu? Eugênia? Tudo isso a gente repete figurinha. Vocês estão falando da medula, assim, não tem muito marcador para cão, é isso? Assim, anticorpo para de humano. E aí funciona em... A gente avalia a homologia. Sim. Ah. Sim. Uhum. Sim, é porque vocês estão falando em medula, assim, eu queria saber se vocês conseguiram ou vão olhar a questão como o Cláudio falando, da hematopoiese mesmo, né? Olhar os precursores também de células mieloides, olhar os precursores eritróides também, se isso está... Mas olhar mesmo a diferenciação, se é possível, né? Não sei se tem os anticorpos, ou de repente valeria a pena testar com um anticorpo humano ou de camundongo. E aí dá para ter um perfil legal da medula, se tiver quantidade, seria bacana ver isso também, né? Se isso está influenciando também na susceptibilidade, olhando desde o começo. Seria bacana. Seria muito interessante. Se a gente puder. Mais perguntas, gente? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa, Helena. Enquanto isso, eu não sou especialista de leishmaniose, tá? Então, eu vou fazer a pergunta bem naive para você. Talvez possa ajudar também alguns aqui. Como é que você diferencia clinicamente o resistente do susceptível, os animais resistentes e susceptíveis? Aí foi um trabalho de 2 anos, porque tem uma ficha clínica, né? E tem diversos parâmetros, e isso foi avaliado, um score. E por isso que a gente não consegue, hoje o resistente ele é muito difícil, porque você precisa ter um acompanhamento durante um longo período desses animais para comprovar que ele é resistente, né? Porque o animal ele apresenta a carga parasitária e possa ser que em um período ele não está apresentando sintomas, mas depois ele apresenta. Então, isso foi realizado por 2 anos, avaliando esse score, se aumentava, se diminuía, e foi realizada essa caracterização. Uhum. Então, E nessas perspectivas dessa próxima, não sei se você está chamando de coorte, mas desse próximo estudo, vocês pensam em também usar esse score, mas talvez não achar esses resistentes, é isso? Não, a gente vai pegar só os suscetíveis, que são aqueles que têm manifestação clínica. já apresentam a manifestação clínica, e um grupo controle. Tá. E para também tentar entender um pouquinho melhor também, esses ensaios de migração que vocês fazem, Helena, a ideia é vocês tentarem entender mecanismo de patogênese, de disseminação de doença, ou vocês pensam em, de repente, entendendo esse mecanismo, talvez pensar em alvo terapêutico? O que é que vocês pensam mais à frente? Sim, entender como isso ocorre, mas principalmente pensando no alvo terapêutico, no alvo molecular para futuras tratamentos imunoterapêuticos, algo do tipo. Acho que é a visão desse projeto. Mais algum comentário, gente? Perguntas? Patrícia, quer fazer um comentário final sobre o trabalho? Esse projeto ele já nasceu, né, dessa aproximação, obviamente, da equipe de Cláudia e Débora do laboratório, né? E eu tenho uma formação em hematologia que ficou lá guardada, e a gente... Parece. E aí nasceu assim, um desejo realmente, no caso
o sinal foi quando comecei a fazer minha iniciação científica com o Laí e associado ao grupo de Edgar, quando ele tinha chegado na Bahia. Então, já tem muitos anos. E aí era em leishmaniose visceral na época que ele trabalhava. E aí a gente começou a se perguntar, né, se a medula óssea como alvo realmente de infecção, né, nessa doença, que seria um alvo interessante para a gente avaliar a resposta por meio de RNA-seq, já que todos esses mecanismos de avaliação são muito difíceis. E daí nasceu, né, Bruna fez o doutorado dela, que fez a parte do RNA-seq, e Helena, né, entrou um pouco depois, e assumiu, né, e tá aí levando, conduzindo, né, com toda a dedicação no projeto, e tem caminhado com todas as dificuldades, né, do modelo e da possibilidade dessa questão do RNA-seq não ser validada por RT-PCR, mas esse é o dado também, novamente, a gente tem que tentar entender um pouco melhor isso e repetir esses resultados com novos cães, né, na tentativa exatamente de não ter esse material ter tido algum tipo de degradação ao longo dos anos, de ter sido mantido preservado, né? Então a gente tem que repetir realmente para poder confirmar e publicar definitivamente esse trabalho. Eu lembrei agora uma diferença importante que foi feita da amostra do RNA-seq para do PCR, que do RNA-seq foi retirado o sangue e do PCR foi sangue total. Então, talvez seja um dos vieses que a gente vai tentar corrigir agora com essa nova coleta. Mais algum comentário, gente? Muito obrigada. Vamos conversar e tentar implementar também, que vai ser muito importante para a finalização desse trabalho. Então, não tendo mais comentários, nem dúvidas, nem perguntas, queria novamente, Helena, agradecer bastante a sua presença, por ter aceito participar aqui com a gente e ter compartilhado seus dados com todos nós, tá? Agradecer a todos que estão presentes aqui presencialmente no auditório, todos que estão também online acompanhando a sua apresentação. Desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para todos. E segunda-feira, se vocês autorizarem, estará no YouTube da Fiocruz Bahia essa apresentação, se os dados não tiverem sido publicados ainda, obviamente. Obrigado. Obrigada, gente.